uso de plantas para o tratamento de doenças é um conhecimento popular transmitido ao longo de gerações. Nos últimos anos, diversos estudos científicos demonstram a eficácia terapêutica das plantas medicinais. Uma pesquisa recente da Universidade Federal do Vale do São Francisco revelou propriedades desconhecidas de espécies vegetais típicas do semiárido. Eu converso agora com o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais da Univasf, o professor Jackson Guedes, que nos explica os resultados desse estudo. Professor, quais são as espécies estudadas? Bom, hoje nós estamos trabalhando com 6 espécies vegetais típicas daqui da Caatinga, que é a umburana de cheiro, o jericó, o jatobá, 2 espécies de macambira, macambira de flecha e macambira de porco e também o caroá. Todas elas já possuíam uso na medicina popular? Não, dessas 6 plantas, apenas 3 são utilizadas pela medicina popular, que no caso é o jericó, a umburana de cheiro e o jatobá. As outras 3, as outras 2 macambiras e o caroá, elas não possuem uso popular, mas por serem plantas endêmicas da Caatinga, que só são encontradas aqui nesse bioma, nós decidimos também investigar o potencial químico e farmacológico das mesmas. Que propriedades medicinais foram identificadas nessas plantas? Uma das linhas de pesquisa que nós temos lá no nosso núcleo, no NEPLAME, é a área de analgesia e inflamação. Então, nós procuramos identificar plantas e substâncias que possam ter atividade analgésica e anti-inflamatória. Então, nós pedimos para os alunos entrevistarem pessoas que usam plantas medicinais, comerciantes de plantas, os chamados raizeiros na linguagem popular, e pedimos para que eles dissessem quais eram as principais plantas que eles indicavam como analgésicos e como anti-inflamatórios. Então, foram 3 plantas que foram as mais citadas, no caso, a umburana de cheiro, o jatobá e o jericó, e nós levamos essas plantas para o laboratório para comprovar em modelos experimentais se elas têm realmente essa atividade. E para nossa satisfação, nós encontramos algumas moléculas, alguns princípios ativos que são os flavonoides, que estão presentes nessas plantas e que são responsáveis pela atividade farmacológica delas. Além disso, nós também estudamos as outras plantas que não são utilizadas na medicina popular e encontramos também propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e também antioxidantes e antiulcerogênicas. De que forma essas plantas poderão ser usadas no tratamento de doenças? Essa primeira fase do nosso estudo ela é chamada fase pré-clínica, que é onde nós utilizamos animais em laboratórios, as cobaias, para que sejam feitos esses experimentos. Então a gente espera que concluída essa fase pré-clínica, que dura em média aí uns 5 ou 6 anos de estudos, a gente possa partir para os estudos em seres humanos para que possamos obter medicamentos fitoterápicos. Como o senhor avalia o potencial terapêutico das plantas da Caatinga? Segundo o critério que é chamado de etnofarmacológico, que é nós estudarmos plantas baseado no uso popular, a gente já esperava que essas plantas apresentassem essas propriedades, né, visto que já são consagradas pela cultura popular. Para nossa surpresa, as outras plantas que não têm uso na medicina popular se mostraram tão efetivas quanto aquelas que são usadas, né, popularmente. Além disso, nós também testamos a atividade contra úlcera de algumas dessas plantas e também os resultados são bastante promissores. Professor, quais são as vantagens de se utilizar plantas medicinais em relação aos medicamentos sintéticos? Hoje os medicamentos fitoterápicos eles estão na moda, né? Principalmente por conta do baixo custo de obtenção. Você pode cultivar a planta em casa, comprar na feira, no supermercado, mas principalmente o medicamento tecnicamente elaborado, ele também tem uma vantagem de produzir menos efeitos colaterais do que os medicamentos sintéticos. A gente chama sempre a atenção para o fato de dizer que são menos efeitos. Não é o fato de ser um produto natural que ele não tem efeito colateral, que ele não pode ser tóxico. Então eles são tóxicos da mesma maneira, desde que seja utilizado da maneira correta, eles têm um potencial terapêutico. Mas como as concentrações dos princípios ativos são menores do que nos medicamentos sintéticos, a grande vantagem é que eles curam doenças com menor risco de promover efeitos colaterais. Que cuidados o paciente deve ter ao fazer uso das plantas medicinais? O uso de plantas medicinais ele é bastante antigo. Então, ainda hoje, né, apesar dos vários conhecimentos acumulados, a gente não indica, por exemplo, para crianças, para mulheres grávidas que estejam amamentando e nem usar concomitantemente um medicamento sintético com um medicamento fitoterápico.
porque ainda não se sabe, né, para determinadas espécies de plantas, quais são as possíveis interações que esses medicamentos podem ter, podendo levar um paciente a ter uma intoxicação ou até levar à morte. Obrigado, professor Jackson. Tito Souza, para a Web TV UNEB.